Gente, deu um probleminha aqui, nós estávamos gravando, deu um probleminha, então o vídeo ficou dividido em dois, tá? Tava no finzinho, só vou fazer a conclusão. No vídeo passado a gente já comentou todos esses livros, porque como vocês vão ver no título que eu vou colocar, é livros que li recentemente, livros que estou lendo. Eu tinha parado aqui nos Sertões, que é um que eu estou relendo. Como eu fiz aqueles vídeos sobre Euclides da Cunha, sobre o pré-modernismo, eu me propus a reler a parte que eu acho mais chata do livro, que é a parte da terra, porque os Sertões é dividido em terra, homem e luta. E a terra, o Euclides da Cunha faz um tratado sobre geologia, sobre espécies de plantas e etc. Então é um pouco cansativo para quem não é da área. Aí eu me propus a reler essa parte, no fim acabei que estou lendo todo ele de novo, mas não concluí ainda. Mas essa parte da terra, que é a parte mais chata, eu já venci. Então eu estava comentando, eu já comentei outras partes aqui, não vou repetir porque está no vídeo anterior, que foi cortado, que na verdade é um vídeo só, mas deu um probleminha. Então eu estava dizendo que aqui quando o Euclides fala, deixa eu procurar aqui, como se faz um deserto, é a mesma coisa, em outras palavras, que o Monteiro fala, o Monteiro Lobato fala na Velha Praga. Como se faz um deserto aqui, ele fala nas queimadas, o Euclides da Cunha, que os homens chegam e vão queimando toda a terra para abrir uma clareira, vamos dizer assim, para se estabelecer, para não ter que se estabelecer na mata pura ou quase floresta. Então abrem clarões e isso acaba aos poucos com a terra, né? Vai formando um deserto, que é o que Monteiro Lobato chama a praga. A praga é o homem. Então, como eu disse na primeira parte do vídeo, o Monteiro Lobato diz que desde os índios, o homem em si, não é só o caboclo dos livros dele, o homem em si vai devastando a terra, vai formando um deserto. Então os dois falam a mesma coisa, não é por nada que os dois são pré-modernistas, né? Então esse livro aqui eu estou relendo. Na parte 1 do vídeo eu falei sobre esse. Este aqui eu estou lendo pela primeira vez, eu estou bem no iniciozinho, eu estou na página 19 recém. Então, eu estou na parte que um jovem, para, entre aspas, né, salvar a família, porque pelo que eu entendi tinha que pelo menos um de cada família, por enquanto, né, depois começaram em famílias inteiras, porque isso é em 1942 que se passa. Então ele foi lá para onde os nazistas estavam convocando. Então ele está pensando que está indo para trabalhar um trabalho até certo ponto lícito, mas já nos vagões de trem ele já começa a ver as barbaridades. Eles não têm onde fazer as necessidades físicas, eles não têm onde sentar nos vagões, eles têm que ir de pé. Depois, quando eles chegam lá onde supostamente eles vão trabalhar e que na verdade é um campo de concentração, é uma coisa bem horrível. Eles são tatuados nos braços assim como se fossem bichos. Hoje em dia a gente questiona até quando tatuavam ou marcavam o gado, né? Que dirá quando marcam as pessoas. Esse aqui eu tô bem no início, tá? Esse aqui foi sugestão da minha filha, que mora em Gravataí, que é pedagoga. Ela já leu, gostou muito, sugeriu para mim.
Eu estou relendo esse aqui porque eu adoro, não é por eu ser gaúcha, mas eu adoro essa coleção de autores gaúchos. Essa coleção de autores gaúchos, para mim, e não por ser gaúcha, mas para mim, na condição de professora de literatura, é uma das coleções mais completas que eu já vi e assim objetivas, porque de uma forma bem rápida, cada fascículo é um autor. De uma forma bem rápida, a gente tem na primeira parte uma entrevista completa com o autor que dá nome ao fascículo. Aqui no caso é do Caio Fernando Abreu. E a entrevista, em geral, quem entrevista ele são professores de literatura, jornalistas, outros escritores, todos os fascículos são assim. Então eu até coloquei, eu acho muito interessante algumas coisas que ele colocou na entrevista dele, o Caio Fernando Abreu, que ele disse que o escritor no Brasil é escritor de final de semana, porque o escritor no Brasil, com raras exceções, ele não se sustenta só com seus livros. Por isso ele tem que trabalhar a semana inteira para no final de semana poder escrever. Ele mesmo aqui fala na entrevista, ele está sendo entrevistado, o nome dele vai ser o nome de um fascículo, de uma coleção, e mesmo assim ele anda de ônibus. Mesmo ele sendo muito vendido, mesmo ele sendo muito comentado já nessa época, ele ainda tinha que andar de ônibus, porque a maioria do dinheiro da venda dos livros fica para as editoras, né? Então ele fala sobre isso, ele fala sobre o livro dele, que é Os Dragões, que é uma busca de Deus, né? Que ele estava num momento de buscar Deus. Sobre o livro O Triângulo das Águas, ele fala também. Então eu acho muito interessante, porque o Triângulo das Águas, ele é um livro sobre astrologia, ele fala sobre os signos. Até eu sublinhei aqui sobre o signo de Escorpião, porque eu tenho 2 filhos de Escorpião, a minha filha mais velha e o meu filho do meio. Ele diz que ele não é um intelectual, porque ele só lê o que ele gosta, ele não faz questão, ele não fazia questão nenhuma de ler o livro da moda, ou o livro do crítico literário tal, ou o livro do teórico da literatura tal, ou do escritor tal. Ele diz aqui que ele só lia livros que ele gostava. Ele cita muito o Horácio Quiroga, né, que se não me engano é um escritor uruguaio, que eu confesso para vocês que eu não li nada. Ele diz que gosta muito de um texto que narra a história de um cara picado por uma serpente venenosa. Ele fala isso, que é a La Deriva. Depois da entrevista bem completa, vem o autor e seu tempo. Aí vem ensaios. Aliás, não são os ensaios ainda. Vem toda a cronologia do autor, e é interessante que em cada ano assim mostra o que o autor fez, mas o que outros escritores fizeram também. Então acho muito interessante. Por exemplo, em 1967, o Caio Fernando Abreu inicia sem completar os cursos de letras e arte dramática. E no mesmo ano, diz aqui, publicam-se Antônio Calado, Jorge Amado com Dona Flor e seus 2 maridos, Luiz Vilela com Tremor de Terra. Então fala sobre outros autores também.
Depois continua aqui, cada ano o que o escritor fez. Ó, cada ano é completíssimo. Eu adoro essa coleção. Não terminei de reler ainda. Eu parei mais ou menos aqui, tá? Que depois vem os ensaios, que vai até o fim. Vem 2 contos dele. Corujas e Joãozinho e Mariazinha. Mariazinha? É. 3 contos em Sagrados Laços. Depois vem a bibliografia e as resenhas. Eu tô aqui no meio ainda, relendo, tá? Então, se a gente quer saber sobre um autor, a vida dele, o que ele pensava, que livros ele escreveu, algumas críticas literárias ou ensaios de outros escritores sobre o autor, é dessa coleção, tá? Quando vocês se interessarem por essa coleção, vocês me digam ali nos comentários, porque eu posso conseguir para enviar para vocês, porque eu tenho alguns fascículos sobrando, e daí eu envio mais ou menos pela ordem de que vocês me disserem que querem, tá? Tenho desse de mais uma meia dúzia de autores gaúchos. Eu tenho sobrando, e essa coleção, como ela parou, essa edição, que era do Instituto Estadual do Livro, junto com a Universidade Luterana do Brasil, e junto com o Instituto Estadual do Livro, a editora da UBRA e a editora AGE. Eu tenho vários fascículos desses, posso enviar para vocês, tá? Gratuitamente, é claro, não estou vendendo fascículo, tá bom? E por último, eu já mostrei para você no Book Haul, eu estou lendo também, estou no início, recém na página 51, esse livro Como os Advogados Salvaram o Mundo, a história da advocacia e sua contribuição para a humanidade. Esses livros, assim, eu leio mais como uma terapia, porque a gente se decepciona tanto com o direito, muitas vezes, tanto com as decisões, que a gente tem que ler esses livros para dar um ânimo para a gente. E esse aqui está mostrando como, desde o tempo de Roma, como os advogados, que naquele tempo se chamou por várias nomenclaturas, como os advogados conseguiram auxiliar, ou articular, ou organizar todo um ordenamento jurídico, um ordenamento de regras, para que cada grupo social, para que cada civilização conseguisse viver um pouco melhor. Então, a nós, advogados, né, é dado essa, como é que se diz, essa menção, essa honra de dizer que nós que conseguimos organizar o mundo civilizado, né? Porque, como diz aqui, os médicos contribuíram muito, muito para que a gente tivesse uma vida melhor. Os engenheiros também, os professores também, os cozinheiros também, todas as profissões, mas quem organizou a civilização, colocou ali no papel, foram os advogados. Não foram nem, não pode se dizer, como diz aqui, que foram os legisladores, porque os legisladores elaboravam as leis, como elaboram até hoje, mas quem é que questiona essas leis? Quem é que faz essas leis serem cumpridas? Quem é que vai em busca do que a lei diz? São os advogados. Então, por isso que diz aqui que os advogados salvaram o mundo, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu não vou, da próxima vez, fazer livros que li recentemente e livros que estou lendo. Eu vou fazer só livros que li recentemente e só livros que estou lendo. Senão fica muito grande o vídeo
e até deu um probleminha no meio desse, a gente teve que repartir em 2, mas de qualquer maneira ficou muito grande o primeiro vídeo, a parte 1, tá? Então por hoje é isso, e até o próximo vídeo. Continuem lá participando dos 2 sorteios, comentando, tá? Que em seguida eu quero fazer o sorteio daquele do Conde de Monte Cristo, que é um sorteio, e os livros do Book Haul, que é outro sorteio, tá? E os livros todos de quem foi sorteado eu já enviei. Tá tudo enviado, vão receber, alguns até já receberam, já me mandaram dizer que receberam, então tá quitado, tá? Só falta o livro do Levi, que o Levi nunca procurou, eu acho que ele não acompanha mais o canal, e o livro do Eliel, que ele ainda não me disse que livro que ele gostaria de ganhar, mas não tem pressa, com o tempo ele diz. Mas os outros todos tá tudo enviado, tá bom? Espero que todos gostem do livro. E por hoje é isso, até o próximo vídeo.